A serpente do Gênesis, quem era? Adão e Eva realmente pecaram? Adão era um homem? Esta e muitas outras coisas mais você vai descobrir neste vídeo, e eu acredito que a sua história, a que você está pensando neste momento, vai virar 180 graus para o seu sucesso. Ouça muito atentamente o que a filosofia, a sabedoria, a bela Torá do povo israelense ensina a você e a todos nós. Ouça atentamente. Primeiro vamos à história que talvez você tenha ouvido até agora. Ou seja, havia uma mulher e um homem chamados Adão e Eva, estavam no jardim do Éden. Deus se revela a eles e diz sobre tudo o que vem. Aqui vocês podem comer, mas deste árvore está proibido comer, porque se comerem, morrerão. E evidentemente nessa situação a serpente chega rapidamente. A serpente do Gênesis se aproxima de Eva, ela convence Eva a comer do fruto. De repente Deus se revela a eles irritado, muito irritado, diz: o que vocês fizeram? Eu disse para vocês não comerem e não só morrerão, mas também tu, Eva, darás à luz com dor, e tu, Adão, trabalharás a terra com suor, comerás o pão com muito suor, com muito esforço, e a terra também será amaldiçoada, e tua serpente também será amaldiçoada. Ou seja, Deus se irrita. Essa é a história que talvez você conheceu até este momento. Agora ouça atentamente o que a Torá nos explica e ensina a um nível mais oculto. Os segredos da Torá. Algo relevante para a sua vida que talvez você nunca tenha ouvido. Vamos contar a história real, o que se esconde por trás da história. Quem era a serpente, quem era Adão, quem era Eva. Para o seu bem e sucesso, se Deus quiser, ouça com atenção. Havia duas almas no paraíso, almas puras, feitas por Deus, não por uma mãe e não por um pai. Deus as criou almas puras. Sem traumas de infância, sem problemas na escola, sem nenhum tipo de inconveniente a nível psicológico, emocional, físico. Perfeitas? Deus previamente, antes de enviá-las a este mundo, diz em alguns instantes: vocês serão enviados. Vocês vão descer para um mundo no qual esse mundo terá que ser corrigido. O que chamam em hebraico de Tikkun Olam, vocês terão que corrigir o mundo. É um mundo que fiz imperfeito. A priori fiz imperfeito. Porque meu objetivo final é que eu possa morar, diz Deus. Tudo explico em minhas palavras, de forma livre. Eu quero morar nesse mundo inferior, junto a vocês, residir em vocês. Como diz o versículo, ele diz assim, Deus na Torá diz: façam para mim um santuário e morarei neles, que são neles, em vocês, nas pessoas, não somente no santuário. Isto é em um versículo da Torá, em a porção da Torá, que se chama a porção da Torá, Eu vou dizer mais tarde, se Deus quiser, ouça não em Adão e Eva, mas posteriormente ouça atentamente. É assim? Ele diz: assim, eu quero morar nesse mundo inferior com vocês. É um mundo, o que chamam em hebraico. Quero ter um lugar onde receber nos mundos inferiores. Mas para isso preciso que vocês corrijam esse mundo antes, previamente a descer. Agora me lembrei da porção da Torá. Teruma, que é doação. A porção da Torá chama teruma. Aí explica, diz Deus, em um versículo de Azulin Ikdash, de Yajantib Betohan. Isso, entre parênteses, que quer dizer, diz ao povo de Israel, diz: preparem para mim, construam para mim um santuário e morarei neles. Explica, nossos sábios, mas por que não? Diz: e morarei nele, no santuário. Quando em hebreu há algo que literalmente não concorda, isso chama a atenção. É como um sinal de muito, como um aviso, dizer: aqui vocês têm que ir muito a fundo, e morarei neles. Betorram neles. Quem são eles em cada um de nós? Em ti, Deus, já se tu preparares um santuário, um mini santuário, com qualidades pessoais excelentes,
Você é uma boa pessoa, faz a razão de Hashem, como dizem em hebraico, faz a vontade de Deus, é bom, ajuda o próximo, tem qualidades que corrigem, tenta melhorar a cada dia. Aí, prepara um santuário para que Deus resida em você. Então continue com a história de Adão e Eva, que como sabemos é tudo relevante para a sua vida, ouça atentamente. Basicamente, Adão e Eva despertam neste mundo, que é no paraíso terrestre, e de repente o quê? Eles se encontram em um lugar excelente, completo, tudo pipicucu, como dizemos na América do Sul, pipicucu, tudo excelente, excelente, todas as árvores. Diz Deus, escutem o versículo em hebraico e depois o traduzo se Deus quiser. Diz assim: Vayetzav Adonai Elohim. De toda a árvore do jardim podes comer à vontade. E ele ordenou, primeiro tem que dizer, ele ordenou como a palavra mitzvah, que é um preceito, é uma ordem. Deus ordenou a Adão comer. Mikolet Sagana, Holtogel, de tudo, de todas as árvores daqui. Depois a continuação diz assim: e da árvore a crença boa e a má não se come de nós, porque no dia que se come de nós, a morte da morte se fará. E da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, não comas dela, e digo entre parênteses, não diz que ordena. Está proibido para ti comer dele, diz. É como se parecesse uma espécie de sugestão. E isso é muito importante saber para a continuação da nossa aula. Não, diz Baetzab, ele não ordena, mas sugere que não coma. E depois diz assim: por quê? No dia em que dele comer, certamente morrerá, diz. Porque no dia em que comer dele, morrerás. Ouça atentamente, se você prestar atenção, isso parece uma profecia, diz. Porque no dia em que você comer dele, quando Deus diz algo, porque no dia em que você comer dele, significa que isso acontecerá. Não diz, se você comer dele, morrerá, está proibido. Não se lê assim em hebraico. Porque no dia em que você comer dele, morrerá. Como consequência direta, se você comer dele, morrerá. Agora a palavra morrerá se Deus quiser. Veremos adiante o que isso significa em um nível mais profundo. Muito bem, este é o versículo que eu queria comentar com vocês. Agora entende-se daqui que basicamente há uma ordem divina para comer de toda a árvore. Mas da árvore entre o conhecimento e a sugestão do bem você não comerá, não comerá. Agora, basicamente, Adão e Eva abrem os olhos em um mundo perfeito, um mundo excelente, de árvores frutíferas, tudo perfeito, conversam com Deus, profecia livre impressionante. E o que acontece? Lembram, Deus nos disse que viemos a um mundo baixo e imperfeito para corrigi-lo. Como é isso? Como é isso? Agora, escutem atentamente a serpente, vamos ao Pazuk, ao versículo em hebraico. Escutem atentamente. Não vou traduzir. Diz a serpente, a mulher diz, não morrerão. Não morrerão. Que bioma xoxa mimenu e nos despediremos de vocês. E vocês, como eles, conhecem bem e conhecem bem. Diz assim, trago-o livremente, assim. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e seus olhos serão abertos. E vocês serão como Deus. Vocês saberão distinguir entre o bem e o mal. Muito bem. Agora ouça atentamente. Eva, como explicam nossos sábios judeus, as mulheres em geral, e obviamente Eva é nossa matriarca, primeira matriarca, sabe-se que as mulheres têm, é chamado em hebraico,
tem um entendimento superior ao homem. Eva, entre linhas, entendeu o que a Najash, o que a serpente disse a ela, e entendeu qual é a vontade interna de Deus. Vamos unir conceitos anteriores, ou seja, Eva entendeu assim: estamos em um mundo perfeito, excelente. Não há aqui o que corrigir, exceto uma coisa. Aqui há uma coisa que precisa ser corrigida. É a árvore do conhecimento entre o bem e o mal, a qual ainda não temos acesso. Vem a serpente e me oferece para comer disso. Agora, quem é a serpente? Primeiro, é preciso saber que na Bíblia está escrito que a serpente caminha, a serpente fala. Portanto, a serpente do Gênesis não é a serpente que vocês conhecem, que conhecemos. Você já ouviu uma serpente falar caminhar? Obviamente, Adão e Eva também eram seres luminosos, não o que hoje conhecemos como seres humanos. É verdade que eles são nosso pai e nossa mãe primordiais. Mas nossos sábios explicam nos segredos da Torá que eles brilhavam mais que o sol, quer dizer, não se pode entender. Quer dizer, a criação antes de comer da árvore do conhecimento era outra coisa. Totalmente outra coisa, totalmente. A serpente não era a serpente que conhecemos, era uma serpente. Se chama Aron. Aron é muito sábia. Deus deu a ela uma sabedoria acima de todos os animais que era. Sobretudo, a possibilidade de falar, a possibilidade de expressar opiniões. Obviamente, a serpente usou sua fala para convencer, para fazer algo negativo de acordo com opiniões, e Deus então tirou da serpente a capacidade de falar e também de andar. Ela rasteja agora? Isso entre parênteses não é nosso tema especificamente, que também digo entre parênteses. Precisamos saber que Deus explica nossos sábios, que uma qualidade positiva se multiplica muito, muito, muito mais do que uma qualidade negativa, e isso precisa ser entendido entre parênteses. Embora não seja nosso tema, quero falar sobre isso, pois é muito importante para a sua vida e seu sucesso. Deve ser visto assim? A serpente, segundo opiniões, usou sua fala para o mal, para convencer Eva a fazer algo errado, e Deus tirou isso dela. Como consequência direta, se você usar seu dom para falar de algo negativo, você não o terá mais. Pense se você fala, se você usa seu dom para falar, que é basicamente, em certo aspecto, o que nos caracteriza como seres humanos. Em relação à criação, em toda a possibilidade de falar e influenciar para o bem, se você usa sua língua, você fala para o bem. Quanto Deus te dá? Quanta abundância Deus te dá? Se Deus tirou a capacidade de falar da serpente por falar mal, imagine você, se falar bem, encoraja seu amigo, encoraja sua amiga, sua família. Você faz o bem, diz palavras boas, evita coisas negativas, se aproxima de pessoas boas e positivas para fazer a vontade de Deus. Graças a Deus é impressionante os presentes espirituais e materiais que Deus pode te dar por falar bem. Feche parênteses e continuo. Eva entendeu que nas palavras da Najash, da serpente, se esconde a vontade de Deus. O que ele disse antes de vir a este mundo, que tinham que vir a este mundo, para quê? Para corrigi-lo, disse assim agora, disse a Adão. Nós lhe digo minhas palavras, agora não temos livre-arbítrio, não há o que corrigir, somos seres luminosos, nosso Pai é Deus. Não há o que corrigir, mas Deus nos disse que temos uma missão neste mundo, que é corrigi-la. Ele quer dirá Batastonim. Ele quer um lugar para residir nesses mundos inferiores e quer que nós, se o corrigirmos, este mundo mais inferior, o levaremos ao ponto mais elevado, acima dos anjos. Se Deus habita neste mundo, nós o guiamos de baixo para cima. Imagine um arranha-céu de 150 andares, que pode ir até o andar menos 50, ou seja, imagine 300 andares, 150 andares em um nível metafórico, 150 andares de estacionamentos, negócios e shopping center. Abaixo da terra, ou seja, por baixo da terra, e 150 andares acima da terra. Deus quer nos levar ao 150, andar abaixo, ao estacionamento mais baixo, e quer que o levemos como com um elevador. Através da nossa correção, digo isso de forma metafórica.
300 andares para cima, chegamos ao andar zero. Ou seja, de 150 menos 150 ao andar zero, térreo, e o levamos ao 150 acima. Impressionante. Temos a possibilidade de superar Los Angeles se corrigirmos este mundo impressionante. Mas como diz Adão, como ele ouve o que a Nahash me disse, o que a serpente me disse. Vamos novamente ao passúcalo do versículo e vamos ver o que se esconde, o que nossos sábios explicam. Impressionante, diz assim. Primeiro, porque sabe o Senhor, porque no dia de hoje comeremos de vocês e nos despediremos de vocês. E vocês, como o Senhor, sabem bem e mal. E se fez. Por quê? Deus sabe que o dia em que comerem dele, abrirão seus olhos e seus olhos se abrirão. E vão ser como Deus, vão saber distinguir entre o bem e o mal. Isso soa muito bem, diz Eva, isso soa muito bem. O que significa ser como Deus? Na verdade, Deus disse, Betselem Elohim, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O que significa? Deus nos deu qualidades divinas? Obviamente, Deus, nosso Criador, o Todo-Poderoso, inclui tudo acima de tudo. Obviamente é o Todo-Poderoso. Mas Deus decidiu nos criar com qualidades divinas, com letras maiúsculas. Quais divinas? Como a misericórdia. Entender o bem e o mal, fazer o bem, levá-lo para a cama, fazer o bem, escolher a vida, ou descer, tabajaínsis, em hebraico, você escolherá a vida. O que significa? O que significa? Eva, ele disse assim, soa muito bem, soa muito bem. Aqui Deus nos colocou como na borda do portão do palácio. Deus não pode nos empurrar, Deus quer nos dar livre-arbítrio, coisa que não temos neste instante. Somente se comermos desta árvore do conhecimento, aí nossos olhos se abrirão e aí entenderemos entre o bem e o mal. O que realmente significa? Teremos livre-arbítrio agora? Haverá morte? Agora, entre parênteses, pensem. Uma pergunta impressionante. Na nona hora, segundo nossos sábios, ao ser criado Adão, Deus lhe diz, não comam da árvore proibida. Podem comer de todas as outras árvores, mas não desta. Não é a nona hora de terem sido criados quando comeram da árvore na 10ª hora. Demorou uma hora para que isso acontecesse. Agora ouçam o que diz o versículo, a ver se Deus se irritou ou não se irritou. Ouçam. Impressionante. Impressionante, diz assim. Eu digo em hebraico, traduzo e explico. Ver alfimat kechel asher sh. Vai e voker yom hashi. Ouçam, impressionante, impressionante. Talvez você saiba que na criação do mundo, Deus termina dizendo a palavra bem. Tov, quando terminou cada dia, em geral ele disse, Tov disse bem. Agora, quando terminou o 6º dia, antes do Shabat, o sábado, que Deus descansou, que não houve uma ação criativa, ele disse Tov. Meod, muito bem, Deus disse muito bem, depois que criou o 6º dia, e depois que aconteceu, o que Adão e Eva comeram do fruto. Ou seja, explicam nossos sábios também, que é Tov Meod, eles dizem, Malahamavet, o anjo da morte, o Yetzara, a inclinação para o mal, é Tov Meod. Agora vamos entender porque Tov, muito bem, é o anjo da morte, a inclinação para o mal. Depois que Adão e Eva comeram da árvore, entre o bem e o mal não se entende. Aqui vemos a leitura racídica do judaísmo, o que se esconde por trás dos versículos. Impressionante. Foi a noite que foi o 6º dia impressionante.
Portanto, muitas vezes as pessoas pensam que Adão e Eva comeram do fruto. E de repente Deus, irritado lá de cima, começou a lançar raios e estava irritado porque comeram do fruto que fizeram. Eu disse para não comerem, e tu darás à luz com dor. Darás à luz com dor, e tu comerás com suor. E é irritado? Vou dar um exemplo, um bebê muito pequeno. A mãe diz a ele para não tocar nesta tomada. E depois diz sim, porque se você tocar nesta tomada, porque no dia em que tocar nesta tomada, Deus não permita, você levará um choque elétrico. A mãe, uma mãe normal, diz para não tocar nesta tomada. Ela não diz porque no dia em que você tocar, primeiro porque Deus diz. Porque o dia em que você comer, como dissemos antes, parece uma profecia. Porque o dia em que você comer, como? Porque comer. Pode comer ou não pode comer outra coisa. A nona, como dissemos, a nona hora, Deus lhes diz para não comerem, a 10ª comem e têm problemas. Deus de autoridade, pensem em profecia livre e limpa, que Deus não é suficiente. Com Vicente no que ordena. Não se entende apenas uma hora. O que se chama em hebraico é totsativitz. Quando falamos sobre morte ou problemas, ou suor ao trabalhar, ou educação dos filhos, com tristeza, com dificuldade, o parto com dificuldade, ou seja, o que Deus diz assim diz. Se vocês decidirem entrar neste mundo, haverá uma consequência direta, ou seja, vocês entrarão em um mundo entre o bem e o mal. Dicotomias, dúvidas. Nem tudo será tão claro como agora. Antes de comerem, Deus se maravilhou. Ele perguntou a Adão, por que vocês comeram? Aieca, onde você está? Por que vocês comeram? Ele se maravilhou. E as pessoas imaginam que Adão disse, não, eu não fui. Deus ficou bravo. Por que você comeu? Aieca. E Adão, não, eu não fui. Foi ela, foi Eva. Isso muita gente imagina, não é? Deus se maravilhou. Ouçam a leitura yazídica da primeira da Torá, os segredos da Torá. Deus pergunta a Aieca maravilhado, como Adão te conta o que realmente queria? O que realmente queria? Que se voluntariem e vão para aquele mundo inferior e o corrijam para que eu possa morar como você conseguiu? E Adão não quis se dar o crédito, disse a verdade, Deus, eu não fui. O que percebi? Minha querida esposa Eva, ela realmente te entendeu a profundidade da tua vontade. Quando ela ouviu a serpente, a Nahash, ela ouviu a serpente entre linhas. Eva percebeu que era isso que você queria. Era o que nos disse antes de descermos para este paraíso, quando éramos apenas almas femininas e masculinas. Você nos disse que queria que corrigíssemos este mundo. Eva foi quem percebeu, na verdade não fui eu, foi minha querida esposa Eva, Quer dizer, aqui vemos, Deus se maravilha, não se irrita. O tom é outro, não é Aieca, é Aieca, onde você está, o que você fez, como você fez, como você percebeu. O tom é outro, há outro tom. Deus não se irritou, Deus se maravilhou, que Adão e Eva decidiram se voluntariar e perceberam seu profundo ratzon. Seu ratzon aprimorou sua vontade interior mais profunda. E aqui há um dos yachs, há uma conversa com Deus. Eva entendeu o que dizem nossos sábios, que quando a luz sai da escuridão, atinge níveis muito mais superiores que a própria luz. Disse em hebraico, Itarona or mina joyes, Itarona or mina joyes, que significa que quando a luz surge da escuridão, essa luz é muito mais potente se fosse apenas luz. Imagine algo negro e de repente uma luz brilhante começa a piscar e o preto fica de fundo e essa luz brilhante começa a piscar como uma estrela que emite faíscas. Imagine algo branco. O contraste entre o branco e o preto torna o brilho muito mais forte. Portanto, explicam nossos sábios que quando nós corrigimos este mundo material, o mais baixo dos mundos, usamos nosso livre-arbítrio para escolher o bem, tornamos este mundo muito superior ao mundo dos anjos.
É um mundo prístino onde não há livre-arbítrio, onde os anjos fazem exatamente o que Deus lhes pede. Impressionante, é uma outra leitura totalmente impressionante. Agora, o que aconteceu? Eva entendeu, como dissemos, que Deus queria que viéssemos a um mundo com morte. O que é morte? Processos, digo com as minhas palavras, processos, o que são processos? Que há quedas e há levantadas, há quedas e há levantadas. Um se engana e um se levanta, um aprende. Não é que nossos olhos se abriram e entendemos que há bem e mal? Temos um corpo, e ouçam. Quando falamos da Nagesh, da serpente, também podemos falar de algo muito profundo por um lado. Entende-se que a Nagesh de uma forma pode representar, segundo todos os nossos sábios, as partes mais corporais, ou seja, nossos instintos mais corporais, a parte mais corporal, as emoções. Ou seja, pense que Adão e Eva, como dissemos, não tinham traumas de infância, eram almas puras, sem nenhum livre-arbítrio. O que vocês pensam? Que uma fruta iria tentá-los? Vocês realmente pensam que uma fruta iria tentar almas tão gigantes? Como muitas vezes, infelizmente, as histórias da Torá são ensinadas de forma muito simples, que obviamente a Torá diz em hebraico que existem 70 faces para a Torá. É verdade que os versículos também, no que se entende, obviamente, há mensagens, mas é proibido ler a Torá como está escrita. Primeiro, é preciso lê-la em hebraico. Em hebraico, né, uma Torá judaica, em hebraico bíblico, e sempre ir ao que nossos hajamim, nossos sábios judeus, explicam que é a Torá oral que recebemos no Monte Sinai, desde Moisés até os nossos dias e a eternidade, se Deus quiser. Ou seja, está escrita a palavra Torot na Torá. Torot é plural de Torot, explicam nossos sábios. Torah Shevistav, Torá escrita, que é a Torá que Deus nos entregou. Os 5 livros de Moisés e a Torá oral, que é a Torá que Deus ensinou a Moisés oralmente. Para entender os ensinamentos da Torá, então sempre temos que estudar a Torá juntos, sempre juntos, juntos ao que os sábios judeus explicam. Portanto, a Nahash é a serpente, implica a parte mais baixa de nós. Mas, se formos a um nível mais profundo, também podemos entender que há vezes que pensamos em Adão e Eva, e a Nahash, ou seja, Adão, Eva e a serpente, como uma única pessoa na qual existem dicotomias, que basicamente é este mundo tem dicotomias. No momento em que chegamos a este mundo, obviamente não podemos fazer o que Adão e Eva fizeram antes de comer do fruto. Eles decidiram voluntariamente entrar neste mundo, mas eram, como dissemos, almas pristinas, almas que não tinham livre-arbítrio, que decidiram de alguma forma o livre-arbítrio que tiveram foi comer da fruta e corrigir este mundo. Agora o que se chama essa confusão, depois de comer do fruto, a temos dentro. Que o que podemos falar é que essa serpente está em nós, a Nahash, que é muito sábia, às vezes nos quer desviar para lugares não bons. Mas para que Deus criar a serpente? Para que escolhamos a vida? Obviamente, a serpente é um anjo de Deus. Podemos dizer o Yetzirah, ou a inclinação para o mal. Para quê? Para que diante de qualquer situação tenhamos o livre-arbítrio de escolher a vida ou Bajartá Bajaim. A serpente interior pode te dizer para não ir dormir, para não ajudar, que não é um bom momento agora. Faça algo egoísta, ou seja, não te diz egoísta, eu te digo que é algo egoísta. Diz, não pense em você, porque nunca te ajudou, ou te ajudou há alguns anos e te pediu 2 favores seguidos, melhor não fazer. Essa é a serpente interna, mas Dan e Jabá, que são nossa matriarca e nosso patriarca primordiais, são nossas almas prístinas. O que é o Yetzerato? É escolher a vida, escolher o bem, permitir que Deus habite em nosso mundo e fazer o bem, Portanto, aqui vemos que também, quando falamos de Adão e Eva e a serpente, hoje podemos ver que temos um pouco disso em nós mesmos, esse diálogo interno. Bem, mau conhecimento. Portanto, hoje ninguém pode dizer não. Eu entendo a vontade interna de Deus. Deus deseja que eu siga seus mandamentos.
conforme escritos na Torá, e não faça o que ele proíbe. Não, no momento em que Deus nos entregou a Torá, e como dissemos, após Adão e Eva comerem do fruto, essa confusão, essa serpente interna está em nós. Portanto, no momento em que a Torá foi entregue, está claro o que Deus diz que está permitido e o que Deus diz que está proibido. Não se pode entrar nessas questões internas e profundas que Adão e Eva decidiram naquele momento. Isso é totalmente proibido, isso não é possível hoje em dia. Mas se entendemos com olhos assídicos o que aconteceu naqueles dias antes de comerem o fruto, vemos isso com uma leitura muito mais profunda e diferente. Que realmente não foi um pecado, foi uma escolha. Uma escolha para se voluntariar, pensem. Deus, a nível metafórico, pensem como hoje pensem. Um comandante do exército tem seu filho, um de seus filhos em um comando, e de repente, infelizmente, eles têm. Há pessoas, reféns, os inimigos muito cruéis tomaram pessoas como reféns, cidadãos. Agora, o pai sabe que seu filho é a pessoa ideal para o cargo de levar adiante o comando para resgatar esses reféns. Agora o pai se vê em um dilema. Por um lado, a parte emocional que é seu filho, e portanto, e por outro lado, sabe que a nível de exército é a pessoa adequada. Portanto, talvez possamos ver um pai que diz ao filho, olha, aconteceu isso, infelizmente fizeram reféns. A situação é muito difícil. E o filho, sem que o pai diga nada, diz, pai, eu quero ir, posso me voluntariar e ser eu não. Os outros comandos são excelentes, mas talvez o nosso seja mais adequado para a situação que você mencionou. E o pai capaz, que a contragosto diz, eu também acredito que seja assim, que são vocês que têm que ir. Agora, o pai, obviamente é difícil para ele, mas é a decisão correta. Portanto, metaforicamente, vemos que Deus nos diz explicitamente de alguma forma. Eles têm que ir para esse mundo inferior, que é muito difícil, e eles têm que sofrer, não é? Deus basicamente diz, porque no dia em que vocês comerem, o que vai acontecer a nível natural, que eles vão entrar em um nível de consciência, onde vai haver dor, vai haver processos, quedas subidas, dias mais brilhantes, dias mais sombrios, com sombras cinzentas, pretas, brancas, multicoloridas, dias mais claros, menos claros. Deus basicamente diz como consequência direta, vocês vão chegar a um mundo de consciência, não como o de hoje, prístino. Vai ser um mundo difícil, mas se vocês se voluntariarem para ir a esse mundo e corrigi-lo, vocês vão permitir que eu possa receber em vocês. Podem levar esse mundo tão inferior ao mundo mais elevado, acima dos anjos? Impressionante. Portanto, como dissemos, Eva entendeu isso, compartilhou com Adão e os dois decidiram se voluntariar. Então vemos aqui o amor de Deus por Adão e Eva. Um Deus que se irrita, que pune, não chama isso de consequência direta. A punição para o judaísmo é chamada onesh, o onesh para o judaísmo. Infelizmente, muitas pessoas pensam em um Deus irritado, que lança raios, te procura atrás da esquina se você fez algo errado. Ele nos colocou em um mundo, basicamente, com congestionamentos, com problemas, e nos procura atrás da esquina para nos atingir com um raio. Que Deus nos permita. É uma caricatura de Deus. Pessoas que entendem Deus assim têm uma vida miserável, não têm um vínculo saudável com Deus. Deus, em primeiro lugar, Ele é o teu Criador e te ama. Deus dialoga contigo a cada instante. Está escrito no Sefer Tehillim, no livro de Salmos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem fala, sem palavras, sem voz. Os sinos falam, os céus declaram a glória. Os céus falam em honra a Deus, ou seja, Deus fala com você. Deus é um Deus que te ama, Deus é o teu Criador. Deus te dá vida a cada instante. Neshama, Neshima, tua alma, nem chamas alma, nem chamas respiração. Cada respiração, as mesmas letras em hebraico, isso é impressionante. Cada respiração que tu fazes é que Deus reviva a tua alma a cada instante. Você tem que agradecer a cada instante que tenhamos o mérito, a cada instante, com a Neshama, com o Neshama. Te aleluia, ni aleluia, cada alma que te louve, Deus. Ou seja,
Cada respiração que você faz, Deus te insufla a vida a cada instante. Vaipaj insuflou Vaipaj? Vaipaj em hebraico significa que insuflou vida. Deus insufla a vida a cada instante e te cria, ama, cuida e abraça. Aquele que tem segurança em Deus, a bondade o cobre, o envolve, o abraça, o envolve de forma livre. Se você tem confiança em Deus, Deus te ama, Deus dialoga contigo, fala contigo a cada instante, Deus te criou e te cria a cada instante, é um Deus que te ama, confia em ti. Rabbeinu Matelha. Dizemos a cada manhã, a cada judeu, grande é a tua fé em mim, dizemos a Deus, a tua fé em mim. Deus confia que você pode cumprir sua missão de vida. Deus dialoga contigo, Deus dialoga contigo. É impressionante, há um diálogo, há um Omer em hebraico, é um diálogo com Deus a cada instante. Portanto, temos que ir a esta, a ideia de que Deus é um Deus cheio de amor, cheio de confiança. E, portanto, Deus te presenteia o teu livre-arbítrio, obviamente Deus espera de ti que escolhas o bem. O livre-arbítrio é basicamente que você tem a cada instante a possibilidade de escolher a vida, ou que Deus nos permita ou não. O que é a vida ou não. Você pode ajudar alguém sem prejudicar outros. De forma simples, ajude, dê um bom conselho, uma boa palavra, uma palavra de encorajamento. Estou dando alguns exemplos no seu trabalho, na sua família, consigo mesmo, consigo mesma. Ajude-se a si mesmo, fale com Deus, fale todos os dias com Deus em vez de com suas palavras. E aos nossos sábios judeus, com suas palavras? Como você se sente, como com seu melhor amigo, explicam nossos sábios. Com muito, obviamente, respeito, mas com muito amor, como com seu melhor amigo, como você respeita seu melhor amigo. Assim, fale com Deus em um lugar íntimo, do qual você possa falar sem que ninguém te ouça. Todos os dias, em horários fixos, se puder, e ouça o diálogo com Deus a cada instante. Como é ouvir? Simplesmente as situações que Deus te apresenta, se há boas situações, perfeito. Se há situações mais desafiadoras, talvez Deus queira te ensinar algo com essa situação. Claramente, é sempre com muito amor. Não para que você se machuque, se vê algo difícil, você ou é alguém negativo. Que Deus não permita, não é? Deus sempre quer te ensinar, sempre fica para ensinar. A shiurim são aulas, Deus nos dá aulas. A cada momento que tenhamos o mérito de viver uma vida de reflexão, de diálogo constante com Deus, um diálogo saudável, sentir o amor de Deus a cada instante, o abraço de Deus a cada instante, que possamos, com alegria e de coração, fazer a vontade de Deus a cada momento de nossas vidas. E que tenhamos o mérito de dar luz ao mundo, como dizemos os judeus, somos luz para o mundo. Diz Deus ao seu povo, né, o povo de Israel. E vocês sejam para mim um reino de pessoas santas e um povo santo. Que santo povo! Digo minhas palavras, famílias, santo é santidade para o judaísmo, viver esta vida material ao máximo, fazendo a vontade de Deus como dissemos. Um lugar onde Deus possa habitar. Como viver uma vida de santidade? O que caracteriza uma vida santa? Construindo famílias, pai e mãe, com filhos e filhas, trabalhando, ensinando, educando, fazendo o bem ao próximo, aos vizinhos, à família, uma vida material. Como um sábio disse, uma vez, tudo o que eu possa fazer contigo, por ti materialmente indica. Em que lugar espiritual estou eu? Outra vez, tudo o que eu possa fazer por ti materialmente, ajudar-te. Dizer-te um bom conselho, o que for financeiramente, economicamente, uma boa palavra, materialmente, indica em que lugar espiritual estou eu. O judaísmo, aqui tu já. A santidade é viver uma vida terrena ao máximo com o coração no céu. Quando Deus se revelou a Jacó, em Bet-El, o Sulã de Jacó é chamado de Sulã, a escada de Jacó, onde havia anjos subindo e descendo. A escada estava estabelecida na terra e sua cabeça, a parte mais superior da escada, estava no céu. O que significa o judeu e a judia? Vivemos uma vida estabelecida com os pés no chão, uma vida material, estritamente material, mas com o coração no céu, cumprindo a vontade de Deus e a Torá,
que não é entregue pelos anjos, mas pelos humanos. Há uma conversa muito interessante sobre isso. No momento antes, previamente que Deus entrega a Torá a Moisés, escute atentamente. Houve um julgamento no céu. Os anjos disseram a Deus, como pessoas de carne e osso vão receber a tua Torá, tão santa, tão santa. Deus disse a Moisés, agarre-se em mim de forma metafórica. Obviamente Deus não tem corpo, claro. De forma metafórica diz agarre-se em mim. Na minha cadeira, no meu trono celestial, obviamente, tudo é de forma metafórica. São temas espirituais, mas para que entendamos e contestemos, porque eram fogo, eram anjos de fogo, e Moisés, obviamente, temeu de tal cena tão espiritual e disse Moisés disse aos anjos, digo nas minhas palavras, mas bem próximo ao literal, como está escrito, falei aos anjos, vocês têm pai e mãe a quem cuidar, a quem honrar, como está escrito na Torá, honrarás teu pai e tua mãe. Vocês podem não roubar, se tem algo muito bonito, podem se sobrepor e não pegar, não roubar, podem. Os anjos tiveram que admitir e dizer, não, nós fazemos a vontade de Deus, como vamos apagar ou roubar, ou não temos pai e mãe. Então Moisés lhe disse, portanto, a Torá é para nós, e Deus obviamente deu razão a Moisés. Impressionante a Torá celestial, que está escrita no primeiro versículo do primeiro mandamento, não o primeiro versículo, o versículo do primeiro mandamento diz, diz assim o de gaúcho, eu sou Deus, o teu Deus, da terra do Egito, da casa da escravidão. A palavra Anohi é eu sou Anohi, eu sou Deus, o teu Deus, diz Deus. Segundo nossos sábios, Anohi é uma sigla em aramaico, não em hebraico, explicam eles. Eu traduzo como Ana, minha alma, minha nefesh. Eis minha alma silente. Eu a escrevi e a entreguei. Ou seja, Deus em um nível metafórico entrega sua alma de forma metafórica através da Torá. A Torá é um diamante bruto, é um diamante como dissemos. 70 faces para a Torá, 70 faces para a Torá. Escutem, olhem isso. Uma pedra com uma cor natural. Mas se eu virar, olhem, é uma bela ametista. Quantas faces essa ametista tem? Em um nível metafórico? Olhem, quantas faces tem? Muitas faces, muitas faces. O que significa a Torá? Pode-se estudá-la diferentes faces. Até aqui existem diferentes camadas na pedra. Isso parece uma pedra. Normalmente vamos girando e as camadas vão ficando mais claras. Sendo uma impressionante e bela ametista, que significa a Torá, é um diamante de forma metafórica. É muito mais do que um diamante, obviamente. História dupla, Pija me escreveu. É bom para mim a tua Torá que vale milhares de muito ouro e muita prata. Ou seja, a Torá é a palavra de Deus neste mundo, ou seja, Deus nos entrega a Torá para que a cumpramos neste mundo terreno, o mais baixo e elevado ao mesmo tempo, conectando-o ao mundo mais alto. Neste diálogo entre Moisés, os anjos e Deus, este último decide entregar a Torá ao povo de Israel, dando razão a Moisés. Impressionante. Se vocês forem para mim, um reinado, povo santo e povo santo que trabalha de forma livre, impressionante. Portanto, que tenhamos o mérito de viver uma vida de santidade, de ter famílias sagradas, ser o bem para nós, o bem para a nossa família, para o nosso ambiente, para o mundo inteiro. Escolher a vida é escolher a Torá. Saudar a Deus com alegria e humildade no coração. Como os judeus, somos como os Olagoim. Deus nos pede para ser luz para as nações, obviamente, com muita humildade e muito amor ao mundo, muito amor às nações, muito amor a toda a criação de Deus e amor a Deus, obviamente. E, obviamente, acreditamos no mérito de amar a Deus em um amor puro, um vínculo puro e saudável com Deus. Entender, como entenderam Eva e Adão, a razão primária, a vontade interna de Deus de forma adequada para a bênção do mundo inteiro. Que tudo seja com muitos sucessos e bênçãos.